Bom, rapidamente a nossa agenda, né? Vou falar rapidamente do institucional, um pouquinho da Embraer, o nosso contexto de gestão do conhecimento, alguns processos de gestão, um pouquinho sobre pessoas e algumas lições aprendidas nossas de implantação ao longo dessa trilha, dessa caminhada aí que a gente vem percorrendo aí de gestão do conhecimento. Bom, a Embraer foi fundada em 69, então a gente tem aí mais de 45 anos. A nossa sede é em São José dos Campos, eu e a Tânia trabalhamos lá, o pessoal da qualidade aí também, né, viemos lá da sede. A Embraer tem mais de 19 mil funcionários espalhados pelo mundo e pelo Brasil, então a maior parte está aqui no Brasil, mas a gente tem gente em todas as localidades do mundo, a gente tem gente nos Estados Unidos, Europa, Ásia, em diversos países. A gente trabalha basicamente em 3 segmentos: aviação comercial, aviação executiva e o que a gente chama de Embraer Defesa e Segurança, né, que além de aviões, tem sistemas, tem outras soluções integradas de segurança. Então, esse contexto aqui é bem relevante para a nossa gestão do conhecimento, a questão da gente ser dividido em aviações, né, em linhas de produtos diferentes. E agora vamos falar um pouquinho mesmo da gestão do conhecimento. O conhecimento, como vocês sabem, ele é um ativo intangível. É um ativo que é difícil de ser trabalhado, é um desafio trabalhar o conhecimento, mas a gente tem que trabalhar ele de alguma forma dentro das organizações. Então, para isso, a gente utiliza de processos gerenciais que ajudem a gente a identificar conhecimento, que é importante para a organização. Se você não precisa, vamos dizer assim, desenvolver tudo na sua organização, você tem que desenvolver onde realmente precisa. Desenvolver esse conhecimento depois que ele foi identificado, reter e proteger isso na organização. Então, é reter e proteger para você e dos seus concorrentes, né? A gente sempre tem que estar preocupado com questão de segurança da informação, com não perder o conhecimento que a gente tem dentro da empresa. E a questão mais importante, que se a gente não fizer também, o seu sistema de gestão do conhecimento não adianta de nada, que é disseminar e reutilizar. Porque não adianta nada você gerar muito conhecimento, você desenvolver conhecimento, se você, no seu produto, no seu dia a dia, não aplicar esse conhecimento. Afinal, a gestão do conhecimento ela tem um propósito, ela tem uma razão de existir na organização. Aumento de qualidade, através de reuso, aumento da maturidade dos produtos. Então, você não faz gestão do conhecimento por fazer. Você tem que ter algum foco, algum objetivo para você trabalhar. Bom, para trabalhar esse ciclo aqui de identificação, desenvolvimento, retenção e proteção de conhecimento, desenvolvimento e utilização, essa tríade é bem conhecida, né? A gente trabalha na questão de pessoas, processos e ferramentas. Mas aqui hoje com vocês eu não vou abordar esses 3 pilares. Por quê? Ferramenta é commodity. Ferramenta você compra, você contrata alguém para desenvolver, você especifica seus requisitos, vai no mercado e vê o que tem de prateleira. Não é diferencial. Ferramenta ajuda bastante. Mas não é isso que vai fazer você ter ou não uma gestão de conhecimento. E sim a questão de trabalhar com pessoas e processos. Uma coisa que é bem importante, a gestão do conhecimento é um sistema sociotécnico. Então, além da parte técnica, da parte dos processos, você tem que trabalhar muito forte a questão das pessoas. Se você trabalhar só processos, você não vai para frente com a gestão do conhecimento. É certo isso. Isso eu falo para vocês com 100% de certeza. As pessoas é o pilar mais importante da gestão do conhecimento, muito mais do que os processos. Vamos começar falando um pouquinho de processos, que é a parte mais fácil da brincadeira aqui, né? A parte mais fácil de resolver a equação. Depois a gente fala um pouquinho sobre as pessoas. Então, nos processos, a gente adotou uma estratégia de implantação que para a gente fez muito sentido. A gente tem 2 linhas de atuação. Uma linha que a gente chama de práticas estimuladas, que são práticas, vamos dizer assim, que não existe uma obrigatoriedade de você participar. A pessoa participa porque ela quer, ela participa porque ela vê utilidade, ela participa porque ela acha que realmente é útil. Então, nós começamos a trabalhar nessa vertente. Por quê? Aqui, a gente começou a ver que a cultura das pessoas foi mudando, então a cabeça das pessoas foi mudando, as pessoas foram criando confiança entre elas para compartilhar conhecimento. Então, essa parte aqui foi essencial a gente começar de forma voluntária. E a partir do momento que a gente adquiriu um pouco de maturidade já nas práticas estimuladas, nós passamos para as práticas gerenciais, que são o quê? São práticas com início, meio e fim definidos. A gente negocia em cada projeto como que essas práticas vão ser aplicadas,
quais são as metas, quais são os objetivos e aonde a gente quer chegar. Então, nesse ramo aqui, a gente é um pouquinho mais novo, mas já tem mais ou menos uns 2 anos aí que a gente já está implementando práticas mais gerenciadas, né? E a gente observa que aqui o foco mais das práticas gerenciadas é na questão de incorporação do conhecimento. É ganho de maturidade, é ganho de ciclo, é ganho de qualidade através de reuso, que é uma palavra muito forte aqui nas práticas gerenciadas. E aqui, onde eu tenho as práticas estimuladas, é muito mais forte a questão da geração de conhecimento, porque eu trago as pessoas próximas e essas pessoas sentem confiança, começam a compartilhar e gerar novos conhecimentos com base nos que já existem, né? Então, isso daqui foi uma estratégia que a gente adotou para a implantação e para a gente foi bem lógica e deu bastante resultado. Planificando um pouco aquele ciclo, né, porque as nossas práticas não são totalmente cartesianas, né? Então, você pega aqui, por exemplo, comunidades de prática, ela atua em todas as fases, né, daquele ciclo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje, um pouquinho mais detalhado, né, com relação à gestão da prontidão, comunidades de prática, MPA, que são manuais de práticas, e SET, que é Seminário Embraer de Tecnologia e Inovação. Os outros eu vou só explicar rapidamente e dar alguns exemplos do que a gente faz. Por exemplo, nós temos a prática de mentoria, onde é feita a transferência de conhecimento tácito para tácito, né, que a gente chama pessoa a pessoa, onde o mentor tem um ou mais mentorados, e transfere conhecimento de um determinado assunto, de uma determinada tecnologia, de uma forma mais pessoal, né, pessoa a pessoa. Nós temos diversos programas de capacitação na empresa, os mais conhecidos, aí, os mais famosos, por exemplo, o PE, que é o Programa de Especialização em Engenharia, onde nós temos os melhores engenheiros, as melhores faculdades do país, ficam em torno de 1 ano e meio só estudando com professores do ITA, professores da Embraer, e desenvolvem um projeto no final, saindo com o título de mestrado dessa capacitação, né, uma espécie de universidade corporativa, um programa muito legal, de referência. Nós temos o storytelling, que é você capturar conhecimento através de vídeos, né? Então, nós pegamos pessoas com grande conhecimento, com grande know-how em determinados assuntos, em determinados temas, e gravamos histórias dessas pessoas para que isso fique registrado para a organização e seja disseminado posteriormente. Temos a questão também de gestão documental, que é fornecer para o engenheiro que está ali no desenvolvimento do produto, com pouquíssimo tempo para desenvolver, a informação certa na qualidade certa. Então, seja de bases internas ou de bases externas à empresa. Por exemplo, bases de assinatura, bibliotecas virtuais, que a gente chama, que ficam fora dos muros da empresa, né? E a questão de reuso de conhecimento, que a gente trabalha bastante forte também no reuso de conhecimento que já é preparado para isso, né? E aqui como base, né, a gente sempre trabalha a questão de segurança da informação e tem um contato muito forte com o pessoal de propriedade intelectual, que está sempre em contato conosco para ver oportunidades de proteção de conhecimento, seja através de patente, de segredo industrial, etc. Então, eu vou abordar algumas práticas aqui, um pouquinho mais de detalhes com vocês, que são as práticas que a gente julgou mais interessantes para o fórum. Bom, vamos começar por comunidades de prática, né? O que são comunidades de prática? Comunidades são grupos de pessoas que têm um assunto de interesse em comum, mas não basta você ter um assunto de interesse em comum para você ter uma comunidade. Você tem que ter o objetivo de melhorar aquele assunto. Você tem que trabalhar para que aquele assunto seja melhor dentro da organização. Uma coisa que é bem interessante das comunidades é que eu falei no comecinho que a gente tem aviação comercial, executiva e defesa, né? Essas pessoas não ficam colocalizadas, essas pessoas ficam distantes, muitas vezes em cidades diferentes, ou em prédios diferentes, ou às vezes até em países diferentes. E como que eu faço para o conhecimento dessas pessoas circular, para o conhecimento dessas pessoas ser difundido? Então, as comunidades integram as pessoas pelos assuntos. Então, não importa se a pessoa está aqui, se a pessoa trabalha na aviação executiva, na comercial ou na defesa. As comunidades integram as pessoas de todas essas aviações para ter diferentes pontos de vista. Então, o que isso traz? Isso traz uma riqueza, uma diversidade para a discussão muito maior do que se eu tivesse apenas numa área ou apenas num segmento de atuação. Comunidade para nós são pessoas, né? Então, vocês podem ver aqui que as pessoas estão sempre felizes, sempre participantes. E dentro das comunidades, a comunidade ela não é uma prática gerencial que anda sozinha, né? A gente tem várias aplicações, né, vários processos que rodam dentro das comunidades.
Por exemplo, lições aprendidas. Então, toda comunidade de prática tem uma base de lições aprendidas relacionada à tecnologia daquela comunidade. Então, as nossas comunidades são divididas também por tecnologia, por assunto. Elas não são divididas funcionalmente. E ela zela por uma base de lições aprendidas. E essa comunidade discute essas lições para provar essas lições aprendidas, e no momento que ela faz essa discussão, o conhecimento já é disseminado entre as pessoas. Então, além de eu reutilizar formalmente essas lições aqui no desenvolvimento de produto, o conhecimento delas é difundido dentro das comunidades de prática. Nós temos também fóruns de discussão, onde pessoas de qualquer parte, de qualquer tecnologia, podem postar uma dúvida, podem pedir uma informação, podem pedir um material, alguma coisa específica dentro desses fóruns. Então, uma coisa que é legal é que todas as comunidades ela têm um ambiente aberto para todas as outras comunidades. Um ambiente onde qualquer tecnologia, qualquer pessoa dessas comunidades pode entrar e postar, tirar alguma dúvida, consultar algum material. As comunidades também elas fazem reunião presencial. Isso aqui é uma coisa que a gente incentiva fortemente, porque para compartilhar conhecimento, você tem que ter confiança. Você não compartilha conhecimento se você não tiver confiança com quem você está discutindo, se você não tiver confiança naquelas pessoas daquele ambiente. Então, a gente incentiva que as comunidades façam reuniões pelo menos uma vez por mês, e tem algumas que fazem, inclusive, semanalmente, para discutir assuntos técnicos, para discutir problemas, para discutir melhorias. E a gente tem um network muito grande dentro das comunidades, né? Então, dentro de uma comunidade, você consegue ter informações, consegue tanto conhecer especialistas daquela tecnologia quanto das outras, por meio das redes que se formam, né? Então, é um ambiente bem favorável aí para a disseminação de conhecimento. A gente tem algumas premissas na comunidade. As comunidades, para nós, são totalmente voluntárias. Nunca vai existir para a gente uma comunidade obrigatória. Pode ser que em outra organização alguém decida e queira fazer, mas a gente tem a convicção, e para a gente sempre deu certo, de que a participação é voluntária. A criação é sempre por assunto, seja uma tecnologia, uma disciplina, um método. Por quê? A área funcional muda. As comunidades não podem mudar sempre. A estrutura organizacional da empresa muda, é normal, mas as tecnologias são fixas, então elas são sempre criadas por assunto. A gente tem como meta, ou como diretriz, ter em média entre 20 e 40 membros por comunidade. Por que isso? Para facilitar as pessoas se conhecerem, para facilitar as pessoas discutirem, interagirem. Todas as comunidades são assim? Não, a gente tem comunidade com 200 pessoas. Como que a gente faz? A gente subdivide essa comunidade em fóruns menores, e esses fóruns vão se reunindo à medida que as pessoas têm interesse. Por exemplo, uma comunidade de gestão de projetos tem um fórum que fala especificamente de gestão de riscos. Então, se eu não tenho interesse em gestão de riscos, eu não vou naquele fórum. Se eu tenho, eu vou. Então, a gente acaba dividindo essas comunidades maiores em subtemas, né, que são puxados por pessoas específicas. Toda comunidade ela tem um coordenador, que sempre é uma referência técnica nesse assunto, é uma pessoa que chama as pessoas para dentro da comunidade, é aquele cara que é sempre difícil de você conseguir falar com ele. Você mandar um e-mail para ele, dificilmente ele vai ler, de tanta coisa que ele tem na caixa dele. Você nunca vai ver aquele return receipt chegando, aquele e-mail, porque o cara não tem tempo, e ele está lá dentro da comunidade. Então, ele além de ser uma referência, de ser um guia, ele é um atrativo para essa comunidade, tanto pelo conhecimento, né, quanto pela dificuldade de encontrar essa pessoa. E tem que ser integrado aos processos do dia a dia. A comunidade tem que trazer retorno para o desenvolvimento do produto, no nosso caso. Tem que trazer alguma forma, senão as pessoas estão indo lá à toa. Aí a gestão não vai incentivar, as pessoas também não vão querer ir, então ela tem que ser integrada. Bom, falando um pouquinho de manual, né? Nós temos na Embraer diversos sistemas normativos, onde estão as nossas diretrizes, as nossas normas técnicas, os nossos processos. Mas, além disso, a gente tem o que a gente chama de manual de práticas aeronáuticas, que é o quê? Vamos assim, é o conglomerado aí de pulo de gato que a gente tem relacionado com o desenvolvimento de produto. Aquilo que a Embraer vem aprendendo ao longo desses 40 e tantos anos aí de desenvolvimento, consolidado nesse manual. Então, eu tenho desde como projetar, por exemplo, um banco confortável e diferenciado e único para um cliente de aviação executiva, a como eu projeto um flap, a como eu faço uma distribuição de peso e centragem dentro do avião. Mas não conhecimento que está em livro, não conhecimento que está na universidade, não conhecimento que é disponível por aí.
É know-how de desenvolvimento, aquilo que a gente já aprendeu, seja acertando, seja errando e depois refazendo para aprender, que está aglomerado nesse manual. Ele é feito em plataforma Wiki. E também, uma coisa que a gente tem trabalhado para fazer é todas aquelas lições aprendidas que são reusadas ao longo dos desenvolvimentos, aquelas que têm maturidade alta, vão incorporando esses manuais. Então, elas deixam de ser lições aprendidas e começam a entrar nesse manual de melhores práticas. Então, a gente vai migrando esse conhecimento à medida que ele vai tendo mais maturidade. O SET, que é o Seminário Embraer de Tecnologia e Inovação, ele é uma prática muito interessante nossa também. É uma prática que nasceu para reconhecer e prestigiar trabalhos inovadores que eram feitos dentro das empresas. Você imagina que num conjunto de diversos engenheiros, deve ter bastante gente que faz mestrado, bastante gente que faz doutorado, e esses trabalhos, muitas vezes, nem podem ser apresentados, dependendo do grau de inovação desses trabalhos, por ser diferencial competitivo para a empresa. Então, esse seminário nasceu para poder divulgar esse tipo de informação, pelo menos internamente. Lógico, depois que o seminário nasceu, começaram a entrar muito mais coisas do que trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, começaram a entrar trabalhos do dia a dia, que pessoas, vamos dizer assim, pequenos heróis aí faziam localmente, e as outras áreas não necessariamente conheciam. Então, esse seminário começou em 2010, é um seminário que vem crescendo ano a ano, né? Ele tem salas de exposições, de projetos de desenvolvimento tecnológico, e ano a ano ele vem crescendo. A gestão da prontidão é um processo que eu considero bem diferenciado nosso também, que ela avalia os funcionários não pela competência, né, porque isso a gente já tem o processo de avaliação por competência da empresa, mas ela avalia pelo conhecimento técnico. Então, a gente tem 3 esferas de conhecimento que são avaliadas, né, que é o conhecimento de produto, conhecimento técnico e conhecimento de ambiente de trabalho, que para Embraer, que trabalha com desenvolvimento de produtos altamente complexos e integrados, o ambiente de trabalho também é uma coisa bem relevante. Então, a gente tem, para cada tecnologia, dividido em pequenos conhecimentos que essas pessoas têm que ter, e anualmente elas são avaliadas. Uma coisa que é interessante é que ele não é avaliado o conhecimento teórico. Então, por exemplo, se eu fiz um doutorado, não quer dizer que eu tenha prontidão num determinado assunto. É experiência manifestada. Então, se a pessoa não trabalhou com aquilo dentro da empresa, dentro da Embraer, ela não é considerada com prontidão nesse assunto. Então, anualmente, todos os gestores trabalham para mapear todos os empregados, e esses empregados são classificados em níveis de acordo com esses conhecimentos técnicos, né? Esse mapeamento é realizado anualmente. Esse processo, além dos gestores, envolve referências técnicas que são guardiões de determinadas tecnologias, para ter uma outra visão, né? Uma outra visão do processo, e traz uma visão quantitativa e qualitativa da mão de obra da engenharia. Então, esse processo identifica gaps de conhecimento que podem ser tratados pelos programas de capacitação, que a gente já viu lá na frente. Então, por exemplo, o programa de especialização Embraer pode ser que tenha uma demanda de engenheiros de uma determinada qualificação para aquele programa, que vai trabalhar ao longo daquele tempo para suprir um gap da empresa. E traz uma visão qualitativa forte também de como a empresa está para encarar os desafios que ela vai ter para frente. Se você pegar a Embraer 20 anos atrás, a gente desenvolvia um produto por vez. Hoje, nós temos 3, 4 programas em desenvolvimento e programas cada vez mais complexos, produtos cada vez mais difíceis de ser desenvolvidos. Então, isso daqui ajuda tanto a sanar os gaps de conhecimento, quanto a distribuir esses especialistas, essas pessoas, de forma adequada nos diferentes desenvolvimentos de produto. Bom, essa é a parte fácil, né? Falar de processo. O processo é uma coisa que a gente desenha, faz piloto, testa, e muitas vezes acaba funcionando. Agora, como que a gente faz para trazer as pessoas para dentro desse processo? Como que eu faço para engajar quem realmente importa? A gente trabalha de 2 formas. Uma, criando um ambiente favorável. A gente tinha um gestor, há um tempo atrás, que brincava com a gente que a gestão do conhecimento tem que ser que nem o bolinho da vovó. Tem que ser aquela coisa gostosa, aquela coisa que você procura, ninguém precisa te vender, você vai atrás porque é bom. E tem que ter a questão da utilidade. Ninguém tem tempo para fazer gestão do conhecimento. Você não vai ver lá no planejamento, 5% do tempo dedicado à gestão do conhecimento. Não existe isso.
A gestão do conhecimento tem que ser útil para o cara que está desenvolvendo o produto conseguir resolver o que ele precisava de uma forma melhor, de uma forma mais rápida e ajudar no dia a dia dele. Ele não vai ter tempo para fazer aquilo. Com essa equação simples aqui, simples entre aspas, né? Difícil de fazer, fácil de falar, a gente tem as pessoas engajadas. E como que a gente faz para gerar esse ambiente favorável e essa utilidade? Bom, nós vemos trabalhando aí ao longo dos anos em algumas ações, né? Nós temos ações de reconhecimento, tanto reconhecimento coletivo, reconhecimento de comunidades, quanto de reconhecimento individual, de pessoas que se destacam na disseminação de conhecimento dentro da organização. Nós temos também um ambiente que a gente chama de sala bar ou espaço bar, que é um ambiente propício para as comunidades interagirem. Nessa sala só se reúnem comunidades de prática. Então aqui nós temos recursos de videoconferência, onde essas comunidades se reúnem com outros centros de engenharia da Embraer, com outras plantas da Embraer. Então, nessa foto aqui, ó, que é de um reconhecimento, esse pessoal aqui, se eu não me engano, é o pessoal de Gavião Peixoto, ou Botucatu, não lembro ao certo, mas que participa da comunidade e estava no evento de reconhecimento pela videoconferência. Então, essas pessoas, para adquirirem confiança, interagem, seja por videoconferência. Outra coisa que é bem interessante também é a integração com o processo de carreira em Y. As palestras anteriores comentaram, né, de processo de carreira em Y, mas hoje, para você ir para a vertente técnica da carreira em Y, dentro da Embraer, o coordenador da comunidade de prática é convidado a participar do comitê dessa pessoa e ele fala como que essa pessoa é com relação à atuação na gestão do conhecimento. Então, é um requisito hoje, essa pessoa, para ser um carreira Y, ela ser atuante na gestão do conhecimento. Por quê? É do descritivo de carreira dos funcionários mais experientes compartilharem o conhecimento deles. Então, a gente integrou esses processos. Lógico, o cara não vai deixar de ser carreira Y se ele não for tão bom assim no compartilhamento de conhecimento, mas será feito um plano de desenvolvimento para que ele se engaje, ou como mentor, ou como instrutor interno, ou até mesmo numa comunidade de prática. E nós temos também a questão da avaliação por competências. A avaliação por competências, ela já existia na empresa antes da gestão do conhecimento, mas ela tem um tópico onde todos nós somos avaliados, que se chama busca e difusão do conhecimento, onde cada empregado é avaliado em como ele procura e difunde conhecimento dentro da organização. Lógico, eu posso fazer isso de diversas formas, mas a gestão do conhecimento é uma das formas, e uma das formas que eu posso justificar para o meu gestor que eu estou indo bem ou mal nesse quesito. Com relação à utilidade, nós trabalhamos a questão de modelo de maturidade de comunidades de prática, trabalhamos bastante na questão de comunicação das práticas de gestão do conhecimento e muito forte em treinamento e workshops para coordenadores e membros. Para quê? Para engajar pessoas. A gente faz modelo de maturidade para quê? Para identificar. Hoje, nós temos mais de 100 comunidades de diferentes assuntos, diferentes tecnologias. É inviável a gente estar junto de todas essas comunidades. Então, com esses modelos de maturidade, a gente identifica onde estão os principais gaps e trabalha para que essas comunidades tenham um engajamento maior, e elas tendo um engajamento maior, por consequência, elas trazem uma utilidade maior para as pessoas. A comunicação. A gente sempre procura comunicar coisas que comunidades estão fazendo diferenciadas, ou coisas novas que a gente está trazendo, para engajar também um pouco mais as pessoas. E esses workshops, geralmente são feitos com base nos gaps que a gente identifica nesse modelo de maturidade. Então, a partir dos gaps que a gente identifica, a gente trabalha esses coordenadores, trabalha no treinamento, para que eles trilhem um caminho de aumentar o engajamento das pessoas dentro das comunidades deles. Bom, algumas lições aprendidas nossas aqui ao longo dessa trajetória. Primeiro, entender o contexto. Antes da gente implantar a gestão do conhecimento, a gente ficou 1 ano estudando com pessoas da área, ficou conversando, estudando, ficou perto de pessoas que utilizariam essas práticas que a gente estava desenhando, esses processos que a gente estava bolando, para saber se o que a gente estava fazendo realmente era o que a empresa precisava, realmente atendia o contexto das pessoas. Adaptar as aplicações. A comunidade, do jeito que funciona para a gente, não necessariamente funciona para vocês. Pode ser que realmente, em algum lugar, funcione melhor uma comunidade obrigatória, sei lá, por exemplo, na Marinha, onde
a disciplina é forte, é rígida, talvez a comunidade obrigatória faça sentido. Para a gente não faz, mas você tem que procurar adaptar. Sempre conectar ao dia a dia da organização. Conectar com programas de excelência, conectar com práticas de RH, conectar com outras áreas, com outras vertentes na organização que possam potencializar. Tem que ter uma atenção muito forte com os indicadores, para não gerar metas que possam prejudicar o sistema de gestão do conhecimento de vocês. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se alguém colocar lá que um bom indicador é número de lições aprendidas, pode ser que apareça alguém com uma meta de você ter 10 lições aprendidas por semestre. E o que acontece? Se você tem uma meta dessa, chegou no final do semestre, você não teve, vão aparecer 10. Só que vão aparecer 10 com baixíssima qualidade, você vai prejudicar a sua base, as pessoas que vão olhar aquilo ali vão perder a credibilidade, vão falar, não, aquilo ali não serve para nada. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de indicadores que você mostra com relação à gestão do conhecimento. E, por último, lembre, GC tem a ver com pessoas. Então, por mais que o seu processo esteja bem desenhado, por mais que esteja tudo bem costuradinho entre a organização, você tem que estar perto. Durante a implantação da gestão do conhecimento, a gente sempre esteve dentro das áreas. Nós somos engenheiros, trabalhamos dentro da engenharia, junto com as pessoas que utilizam essas práticas. Então, você sempre tem que estar perto. Pelo menos a gente tem uma crença de que não adianta, por exemplo, uma área de recursos humanos implantar gestão do conhecimento numa área de engenharia, sem ter as pessoas da engenharia trabalhando naquela implantação. Porque é outra cabeça, é outro contexto, você não entende realmente qual é a necessidade, qual é o dia a dia daquelas pessoas. E agradeço aí a atenção de vocês, estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham.